Olá Como a sempre todos. as coisas vêm ter à minha secretária, meu. O que é que isto... Como? Eu estava a olhar para isso e não sabia se isso era o meu. É claro que é teu, eu não tenho isto. Não sei. Mais tarde ou mais cedo vamos ter uma secretária de todos, por isso já não dá para ir ter às Não. secretárias dos outros, porque é secretária de todos. Mas depois cada um vai Então para o vai seu ser canto. giro. Então isso Cada um vai sim para o ser seu bonito. canto. Portanto, Depois eu quero ver. quero ver onde é que a tralheira vai parar. Não, na secretária que normalmente não é usada, que é a da Emma e a da Sónia. Exato. Pois, então faz sentido. Faz Não todo é sentido. usada por nós, por isso não é usada por vocês. E pronto, fica Quando eu todo por mim lado. tenho tipo cenas em cima da secretária que não são minhas. Olá! Olá a todos, bem-vindos à Casa do Aço, episódio 28, acho eu. E é o primeiro episódio que nós temos o novo material de som. Oh my god! Uau! Boa. Boa! Coragem. E também temos o Simi connosco, outra vez. What's up? Hey, what's up? It's been a while. Sou eu. Outra vez aqui. Ele fica bem, Ele fica bem cringe, tu. Eu fico Sou eu, nervoso no sou eu. início. Ficas nervoso. Mas isso é uma coisa que eu vou. Porque estás Vais a te imaginar os habituando. nossos ouvintes e tens que Yeah. esquecê-lo. Yeah, tipo, Epá, eles não eu existem. imagino as pessoas que me ouvem. Não, eles não nos existem. ouvem. É bem engraçado porque ontem, quando nós estávamos a testar, eu e o Simão estávamos a testar, nós nem tínhamos o cabo ainda para ligar ao computador, portanto estávamos só mesmo a ouvir. Nós estávamos a testar e o Simão já estava a fazer voz de nervoso ou voz que faz de podcast só por ter o microfone à frente. Epá, eu fico logo. Não Eu estavas vejo a estas falar. coisas e fico logo maluco. Não estavas a falar normalmente, estavas a falar assim, tipo, bem. Ele fala tipo, é sério, tipo. Parece que leva a cena tipo, é sério. Não, isso aqui é para. Quando Isto faço não uma é coisa é para sério. fazer a sério. Isto não é brincar. sério. Nós somos todos um avacalhanço total. Então, um avacalhanço. É. Mas já comprámos novos microfones. O Simão está por acaso a usar um microfone antigo, mas eu, o Nucabé, a Soniazinha e a Emazinha estamos todos a usar os novos microfones e vem outro a caminho igual aos nossos para juntar e para conseguirmos fazer 5. Está giro. E está muito giro, está muito giro. Yeah. Então, hoje temos historiazinhas. Acho que quase toda a gente, menos a Soniazinha, tem uma história. Eu arranjo. Tu arranjas coisas, arranjas. Ela tem sempre histórias. Pois. Sim. Temos historiazinhas para contar, não é? Podemos começar talvez pelo Simão e a sua aventura para o Porto Yeah. com a Inês. Porquê que não Ok. fazemos por ordem. Alfabética. Então, pera. Emma? Não, por Emma. ordem de acontecimentos. Emma? O Nuca primeiro. Nunca, ok. Verdade. É uma Ele- história mais Ele antiga. está com um olhar de Exato, porque é uma esquecer história completamente o que é mais que ia antiga. dizer. Não. Eu estava a pensar como é que ia contar a história. Não, mas vou contar assim. Fast. Grão festa. Ah, Ainda não acabaste? já acabei. Ah, ok. Yeah. Uau. Então, A história era Uau, só Emma? isto. Uou. Não, eu raramente falho as viagens no metro, ou seja, vou para os sentidos errados. Raramente. E aconteceu. Mais do que eu. Muito raramente, Sem dúvida, mais do que Manuel. eu. E aconteceu uma vez que foi. Não foi assim há tanto tempo, mas. Foi no Estava início a do mês. tentar ir Foi menos de uma para semana. a Baixa Chiado e acabei em São Sebastião. E foi um dia excepcional porque quando eu cheguei a São Sebastião eu pensava que o metro ia voltar outra vez, então eu fiquei lá sentado a olhar para o telemóvel. Quando dei por mim, as portas estavam a começar a fechar. Isto porque, não é? Quando o metro para em São Sebastião, é uma estação terminal, normalmente para lá 2 minutos e depois volta a fazer o percurso, volta para trás. Portanto, podes ficar ali, as portas ficam abertas e não vai a lado nenhum, senão de volta para o, não é? Para, Para o sentido neste que caso, estava aí. para Aeroporto. o aeroporto. Exato. E quando eu dei por mim, as portas fecharam-se. E eu, ok, vou voltar para trás. No momento em que eu faço isso, eu olho para o outro lado do metro, para onde supostamente as pessoas iam embarcar e o metro não estava daquele lado, porque provavelmente ia ter de dar uma volta, que foi o que realmente aconteceu. As portas fecharam-se, lá fui eu para dentro do túnel escuro e foi um Sozinho. bocado assustador porque pensei que ia ficar sem rede, ninguém me ia buscar ali porque iam deixar aquele metro ali, ia avançar outro que já estivesse lá estacionado e não, tive rede, telefonei à Soniazinha, de repente Entrei em tudo às pânico. escuras, estava o metro totalmente às escuras, o túnel tudo às escuras. Então, peraí, tu não vias absolutamente nada, estava tudo, acho que só Yeah, com o não havia telemóvel. literalmente nada. Tipo, ouvi um barulho no vidro, alguém a tocar e eu, what the fuck? Olho lá para fora e vejo um senhor careca
que provavelmente era o condutor a dizer: vou lá para a frente. E eu: tá bem, vai lá para a frente. Está tudo fixe, está tudo Fixe, vai fixe. para a frente. Fiz. Ele provavelmente chega lá à frente e as luzes acendem-se e eu fiquei feliz e cumprimentei as pessoas todas que estavam à espera do metro e elas ficaram todas confusas. Como é que um gajo acabou de chegar de nada? Do Do negro, zero. Do zero, do buraco infinito. negro. Uau. Isto foi a minha história. Manuel, porquê que ias para baixo e foste parar a São Sebastião? Porque enganei-me na linha. Mas enganaste na linha, foste até ao fundo da linha e ias voltar para trás e ficaste preso dentro do Isso é metro. o mais Manuel e depois voltaste para trás. sempre. É E a tipo, melhor desliga, parte. Desliga. Mas é Yeah. engraçado, lá no fundo, lá no fundo do túnel, os carris são tão tortos. Como é que eu hei de explicar isto em som? Então, alguém que explique, eles são assim. Ou seja, o metro anda Como de assim? lado. What? Quase O como metro se anda fosse- tipo inclinado. não é tipo 100% na parede, montanha-russa, estás a É ver? tipo montanha-russa. É tipo montanha-russa. Ou seja, eu estava desculpem. Eu estava num metro tipo totalmente de lado. Está a giro. Yeah, Uma engraçado. questão importante. Não houve tipo no dia a seguir ou no mesmo dia tu enganaste dia a novamente seguir. na linha? Para Santa Apolónia. Sim, Foste depois até quando cheguei à Santa Apolónia. baixa, fiz lá as minhas coisas e quando estava a voltar, quando dei por mim já estava em Santa Apolónia. Estava destinado. Meu, tu foste para a linha azul em vez de ir para a linha verde para voltar para casa. Yeah. E tu, Foi tu giro. tiveste aulas em Belas Artes. Vamos lá fixar Yeah. isto bem coisa. Tu ias para a baixa todos os dias. Yeah. Conseguiste te enganar para ir e para voltar. Yeah. Oh, man. Uau. Isso é inédito. Ganda nuca. Isto é bem bom. Yeah. Isso é o mais Manuel possível. Yeah. É tipo, entro, cago na cena, sento-me e tipo a senhorazinha, não sei o que, estação para. E o Yeah. Manuel sempre lá. Yeah, tipo, tá-se yeah, bem, yeah. Não, é que não Não. disseram nada em som, só apareceu depois naqueles ecrãzinhos Sim, a dizer sim. onde é que está a E estação. foi mesmo a tua técnica. Solicitamos que saiam dos Pois, metros. é isso. A porque- tua Ias ficando técnica lá era dentro outra mesmo. A tua técnica era mesmo não sair em São Sebastião, não é? Porque ele ia Ficar voltar lá. para trás. Yeah, para voltar Sim, para sim, trás. mas o problema é que ele foi para Santa Apolónia. Sim, isso foi no Da outra dia, vez, na- da na- outra na vez. seguir. Yeah, yeah, Estás a ok. perceber? Eu ainda Ok. me lembro das caras de pânico das pessoas que estavam do outro lado da estação a verem-me aí para o lado porque eu estava a bater nos vidros, a tentar abrir a porta, tipo, a bater e as pessoas tipo, eu olhei. Coitado. Porquê é que tu não fechaste a cena de emergência? Mas eles devem ter tipo uma Será que Isso câmara não, lá era, isso não dentro. era uma emergência? Depois o metro de repente parava. Explodia. Abriam toda. Grande cena de emergência. Começavam as cenas de água como se tivesse um incêndio que elas Isso dá vermelhar. multa se puxares isso indevidamente. Isto não é Mas- devidamente. Pois não. É mais ou Eu menos. acho que não. Acho que Mais Não, ou porque ele não sabia o que é que. Mas se eles devem aquilo ter uma ia para o câmara fim lá do mundo. dentro. Tu podes receber uma multa. Yeah. Ok, mas se tu estás no meio do Mas, nada no metro, acho que o juiz ia ser ok, sure, that's fine. Tipo, não foi só porque Não. é giro. Provavelmente não sequer ias. Mas eu acho que não é necessário Foi um tu bocado sequer puxares aquilo, porque eles devem ter todos uma câmara lá dentro e tipo, eles veem se há pessoas lá dentro. Yeah. Ah, Não. mas eles não fazem. Senão, como é que ele ia saber onde é que o Nuka Não, estava lá São bem dentro? carruagens. Então, se ele sabia que eu estava lá dentro, ele não tinha descolado, não é? Mas ele Não, mas apitou as tipo, portas, ele fez as portas, fecharam. viu que tu não saías e depois foi até ao sítio dele e disse: vou dar a volta. Mas já que Estás a aquilo era perceber? suposto dar a volta. sim, mas tipo, estás a perceber o que eu quero dizer? Ele viu o Manel e pensou: tipo, não vou mudar de metro, por Ah, isso ok, vou ok. dar a voltinha e depois este gajo há de perceber, Yeah, porque yeah. ele provavelmente enganou-se Este gajo. porque tipo, Yeah. Yeah, estás a perceber? muito Yeah. bom, pá. Não sei, foi giro. Engraçado. Só me lembro da Sónia estar tipo: o quê, Manel? Como assim? Estás na parte preta? Não, foi. Na parte preta, Na yeah. Na parte Yeah. preta. Yeah, das aquele trevas, disse, na parte das Yeah, trevas. Ligou-me em pânico, como se eu sentada ali no sofá a jogar assim, Epá, se fosse. Não, é porque o telemóvel tem aquela mania de quando tu ligas a uma pessoa, aquilo muda de 4G para 3G. E eu assustei-me, fuck, tenho 3G, não vou conseguir ligar às pessoas. What, 3G consegues ligar? Pois, Com eu não, G é costumo, que eu não não. costumo ligar a pessoas com 3G porque eu tenho sempre 4G. Não estou a Mas perceber. isso- Eu mas- pensei e desapareceu ligaste- tipo o sinal, estás a ver? Isso não tem É nada uma a ver. cena Ah, assim. ok, Não, está isso é os a falar dados. dos dados e não da rede. São os dados móveis, não Yeah, são a mas eu rede. fiquei assustado. Normalmente, Ok. quando eu ligo a Ok, pessoas, ok. aliás, os meus dados desligam-se e quando eu desligo Pois a é. chamada é que Exato. volto a ter dados. Eu Yeah. não consigo usar os dados quando estou em chamada com alguém. Ninguém. Não Yeah, também não. consigo. Mas antes que dava. A sério, consegues? What the fuck? Eu acho que Eu não antes consigo. davam. Então ainda hoje estava a falar, foi com o Mateus, eu estava com os dados ligados e tudo, e eu, enquanto ele estava-me a mandar uma cena. A Eu não sério. consigo. Acho eu. Boa esquisito. Não sei. Não sei, não. Ok. Eu tenho uma história, uma crónica do autocarro. Fechem lá a porta do autocarro! Oh, amigo, só faz favor! Vai sair ou não vai sair? Crónicas do Autocarro. Ontem, estava no trabalho, vamos começar a partir daí, estava no trabalho e ia-me embora.
Estava a sair, não sei o quê, estou a falar com a minha boss e ela diz: olha, está a chover. Porque eu estava com um casaco que não tinha capuz, nem estava com o meu chapéu posto. E eu, está a chover, epá, olha, é a vida. Saí e estava a orvalhar. Estava assim uma chuvinha, estava a orvalhar. E eu, epá, ok, na boa. Vou andar para o abrigo do autocarro, na boa, nem sequer me molhei. Era só mesmo um chuvisco. Ponho-me lá de baixo, tem mais 2 pessoas, um gajo com uma barba enorme, mesmo bem à viking. Dizendo, oh shit, não se metam com este gajo. E uma rapariga, e depois chegou uma senhora. Enquanto eu estava na paragem do autocarro, a chuva começou a intensificar cada vez mais, 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 cada vez mais. Dilúvio, completo dilúvio. Isto foi ontem, portanto toda a gente vive em Lisboa, sabe o que é que aconteceu. Ontem que foi dia 16, portanto dia 16 de janeiro, que foi mesmo dilúvio. Olha que não sei se toda a gente sabe, porque eu cheguei ao metro e estava toda a gente sem estar molhada sequer. Yeah. Eu parecia a única doida molhada. A sério? Juro-te. Fogo. Eu juro-te, eu parecia a única pessoa estúpida que vinha toda molhada. O meu cabelo estava ensopado, as minhas calças estavam ensopadas e ninguém mais estava ensopado. Se calhar Uau. tinham ficado todos presos na parte negra do metro com o anel e saíram Ou então todos. são todos mendigos e estão lá a viver. Ou isso. Não sei. Ou conseguiram tudo. E o pessoal tinha guarda-chuvas e estavam secos. Portanto, eu estava no abrigo, estava fixe, não é? Está um dilúvio, há umas coisas que entram, há água que entra pelos cantos do abrigo, porque os abrigos não são completamente Sim, aquilo é tudo selados. aberto, aquilo é um Pronto. estúpido. Mas estava na boa, pá, são uns pingos e tal, pá, dilúvio completo, tipo, já não via chover assim há anos. Dilúvio completo. A estrada à minha frente tinha centímetros de água. Só o meio da estrada é que estava descoberto, é que vias o Alcatrão. De resto, tudo que era cantos, não sei o que, onde os carros passavam, mesmo centímetros de água, piscinas de água. Bué coisas, mesmo lixo na rua. Portanto, as coisas vinham. Depois a minha colega disse-me hoje que viu de uma garagem ali ao pé, coisas a saírem debaixo da porta da garagem. Estava mesmo dilúvio. As coisas, lixo, bué coisas. Ok, na boa, estou debaixo do abrigo, estou num dos melhores sítios, não é? Ou dentro de casa ou debaixo de um abrigo, está ok. De repente vem um carro, molha o pessoal todo. As minhas calças ensopadas. Parece que fazem isso de paragem. propósito. Bem-vindo aos autocarros. O Viking, caralho, vai para a merda! E ainda se metou com o Viking. E depois vem outro carro, mesma merda. Yeah. E nós, Yeah. caralho, foda. E o gajo tipo, caralho, para a merda, putas. Vem outro carro, tudo molhado. Nesta altura, olho para trás, o Viking já está em cima do banco. Isso mesmo. Eu e a outra rapariga para cima do banco. E depois a senhora que chegou, entretanto, abriu o guarda-chuva, tipo proteção de pés, tipo escudos de espartanos. E passaram vários carros. A rapariga ia fazendo sinais para os carros que vinham, tipo, devagarinho, só a favor. Alguns paravam, a maior parte deles não. A maior parte deles. Não, eles não querem saber. Isso Especialmente os acontece-me taxistas. bué. Os taxistas são Passou os um piores. táxi e Parece não que fazem fez. de propósito, às os vezes. taxistas fazem Parece que eles de arrancam propósito. mais. Passou um táxi e ele foi dos que teve mais cuidado. Eu estava à espera, vem o taxista, estamos lixados, vai chegar até o cabelo. Não, o gajo foi mais pelo meio. Alguns carros foram pelo meio, outros foram mesmo esbardalhados, mesmo. Também Nem quando, sequer pararam. quando chove lá em Tomar e tenho que andar para aí 15 minutos até chegar à escola e é tipo, eu molho-me sempre bué porque as zonas que eu passo, É as os estradas carros. parece que fazem mesmo assim É, e parece mesmo que de propósito. parece que tem mesmo um rio de propósito para e eles penso pisarem. assim, pá, cabrão de caraças. Mesmo, pá. cabrões. Fogo. Não, eles são de pior. E depois, Mas Sei. eu falo, tipo, eu falo por mim, pelo menos quando eu vou conduzir, é que atrapalho-me todo. Tipo, eu nem sequer consigo dizer adeus. Está uma pessoa na rua e tento dizer adeus e não consigo. Depois, Mas isso é porque tens tipo, a carta há pouco tempo. por isso imagino, tipo, nem sequer reparo nas pessoas que estão no passeio. Mas sim, Yeah. provavelmente é porque eu tenho É porque tens a carta há pouco pouco tempo. tempo. É que tipo, eu Pois é, bardalho-me tu todo. és. Tipo, eu estou tipo a meter o piso e depois tem uma pessoa a passar no carro a dizer-me adeus. E depois o volante. mas já, a pior parte disto tudo é que era um dilúvio, portanto havia terra e a água veio com terra. Portanto, as minhas calças ficaram todas cheias de terra, as minhas botas também ficaram com terra e pronto. Olha, pelo menos foram só as tuas calças Foste Yeah. a e minha as vaca. botas. Yeah. Eu já estava aqui a construir a minha arca do Nunca Bem. Uau! Uau! Quanto tempo tu ficaste calado bem da tempo? Quanto tempo Eu é que estava a tu ficaste? pensar. Montes de Não tempo. para a melhor oportunidade. Eu só tinha pensado nisto outro dia quando tu chegaste a casa. Só Yeah, que só provavelmente esperou pelo podcast. podcast. Foda-se. E assim acaba a minha história do autocarro, a minha crónica do autocarro. Acabou a crónica. Mas isso não é do autocarro. É da paragem do autocarro. É a experiência do Crónica autocarro. da paragem do autocarro. Vamos lá ver. Exato. Faz favor, vamos dividir as coisas. Get your facts together. Correção. Exatamente. Yeah. Crónicas do Autocarro.
Temos mais uma história. Mazinha, queres falar mais do dilúvio ou não? Do teu não ponto sei, de vista? se quiserem que eu fale do dilúvio. Podes falar o teu ponto de vista? Como é que foi o teu Ora, ponto de vista? portanto, Faculdade de Arquitetura, não sei se vocês conhecem, mas é lá no cimo do monte, lá da Ajuda. Portanto, aquilo é tipo uma mini montanhinha, né? Yeah. E, portanto, a Faculdade de Arquitetura também é toda aberta. Tens para aí 4, 5 edifícios e nunca estão ligados entre eles, ok? Portanto, tu para ir para um edifício ou para o outro tens que apanhar chuva. É tipo os shoppings do Algarve. Exato, sim. Eles pensam que lá tipo, não deve chover. Não sei como é que chove. aqui em Lisboa eles acharam que isso era boa ideia. Mas então, é só assim para dar assim uma imagem. E tens que ir até à paragem do autocarro, que é, tens que sair da faculdade, descer, voltar a subir e depois é que tens a paragem. Tens que atravessar a estrada, passar uma rotunda e depois é que tens a paragem do autocarro. Yeah. Ok. Portanto, nós íamos sair da faculdade. Vimos o tempo e ficámos tipo, epá, está-se bem, vamos sair. Entretanto, comecei a fazer umas cenas, não sei o quê, estava a arrumar as minhas coisas, estava a falar um bocadinho com o Tomé sobre umas cenas, que falei com ele, não sei o quê, e tal, o que é que tiveste a fazer? E ele, não sei o quê, não sei como é que se faz isto. Ensinei-lhe a fazer, entretanto começa a chover. Pá, mas tipo chuvinha normal, nós tipo, it's fine, tenho o meu quispo, it's good. Yeah. It's all good. E tal, enfio as minhas cenas na mala. Entretanto, olho para o lado, para a janela, que aquilo é só janelas, portanto, Faculdade de Arquitetura é só janelas. Olho outra vez para a janela e a chuva está a ficar pior. O Tomé sai para ir fumar lá fora. Quando ele abre a porta voa, quase tipo que se desprende lá da coisa, aquilo tipo, pronto, de repente estava uma tempestade. Tipo, nem 2 segundos, e estava uma tempestade. Exato. Portanto, as cadeiras estavam a voar até ao outro lado e estava a chover, tipo, num ângulozinho mesmo fixe, mesmo bom para apanhar, tipo, Para apanhar uma pronto, molha. exato, mesmo para Yeah. apanhar uma bolha. Nós pensámos, não, isso já para. Continuamos a fazer as nossas cenas, arrumámos, e entretanto o André pensou, eu vou levar aquele saco de plástico. Eu vou levar aquele saco de plástico e eu vou me enfiar dentro do saco de plástico, porque eu tenho um casaco que é uma esponja e portanto eu vou levar aquele saco de plástico, senão eu vou morrer. E eu e o Ruben estávamos na boa, porque o Ruben tinha guarda-chuva. E eu pensei, eu ponho debaixo do guarda-chuva do Ruben, Yeah. tenho o meu quispo, we're gonna be fine. Ok. Pegamos nas coisas, ele pega no saco, enfia o saco pela cabeça e só tem um buraquinho para os olhos. Ele estava literalmente vestido de saco de plástico. Portanto, fomos embora. O André estava pronto para aquilo, ele estava tipo, I'm ready, let's do this. E nós esperámos tipo um bocadinho ainda, ficámos ali um bocado parados à frente da porta de pensar, não, isto vai parar daqui a bocado. Continuamos a andar, vamos tipo para uma parte que já é na rua, mas tipo ainda estás abrigado, estás a ver? Porque a chuva também fazia aquele ângulozinho, até estava-se bem. E começamos a olhar assim para o chão. Portanto, aquilo é tipo aqueles mosaicos retangulares, tipo aquelas coisas de pedra retangulares, né? Grandes. E então aquilo não é alinhado. Aquilo, cada um tem o seu tamanho. Significa que tens um rio, né? De várias poças fundas e poças menos fundas. Yeah. Então tu tens que escolher bem onde é que vais pisar. Porque o problema era sair daquele spot onde nós estávamos e saber onde pisar. Entretanto, a chuva começa a piorar. E a piorar. E nós, tem que ser agora, senão isto só vai piorar mais e vamos morrer. Ok, é agora ou nunca. Saltamos, primeiro, os botas já era. Eu tinha a água enfiada pelas botas tipo adentro. Aquilo já não sentia aos pés sequer. As meias estavam todas molhadas e ainda nem sequer tínhamos chegado à porta da faculdade. Fogo. Pronto. Porque aquilo tens depois o portão mais longe. Descemos. Assim, antes das escadas, para descer para sair da faculdade, aquilo tem um rio mais fundo que o tamanho das minhas botas, basicamente. Não estou a exagerar, mas tipo aquilo é bastante fundo. Tipo aquilo é mesmo o maior buraco de água possível. É lá. Ok. Nós descemos aquilo com o guarda-chuva assim de ladex, porque aquilo vinha um vento assim também fodido. O André já estava a correr vestido de saco de plástico até à próxima paragem, porque depois já há uma paragem antes da paragem para onde nós temos que ir. Ele correu até à outra paragem, entretanto estava eu e o Ruben a sofrer com o guarda-chuva de lado e depois eu apanhava chuva no ombro e ele apanhava chuva de trás. Era chuva na mochila, era chuva nas calças, era chuva no casaco, era chuva na cabeça, era chuva por todo lado. Meu, aquilo parecia que eu estava a tomar banho. A tomar banho, completamente. Depois o guarda-chuva de vez em quando ia para o lado e depois tínhamos que coordenar aquilo bem porque aquilo vinha de um ângulo esquisito e depois tínhamos que atravessar a estrada, não conseguíamos ver se vinham carros, tivemos de ir a correr e depois tipo a correr o guarda-chuva fica todo fodido. Foi espetacular. Depois um caiu, o outro morreu lá atrás e depois uma tragédia enorme. Conseguimos chegar lá,
Mas Oh. quando chegámos à paragem, portanto, eu não tinha calças, eu estava toda molhada na Não parte tinhas da calças? frente, basicamente. Sim, porque as minhas calças eram água neste momento. As calças ficaram para trás. Yeah, eu Era tava o assim- pânico. tava a pensar, As tipo, calças a Emma a caíram, correr, a Emma tipo, foi a continuar a correr sempre para a frente. Não, a melhor parte é que chegamos à paragem, nem 5 minutos passaram e tinha parado de chover. Ei, Eu odeio quando isso acontece. Portanto, o André tinha andado vestido de saco de plástico, eu e o Ruben apanhámos chuva e o PC do Ruben apanhou chuva. Para nada. Exato. Mas a Para cena é ter que foi esperado 5 isso. minutos. Podíamos Foram- ter esperado 5 Yeah, minutos. foram 5, 10 minutos de dilúvio. Uhum. Dilúvio total. Se aquilo tivesse durado meia hora, tipo, Uhum. tinha havido estragos sérios. Aquilo foi horrível. Como é que aquilo acontece? Como é que de repente. Epá, Eu não sei. E a melhor parte é que na paragem, ainda por cima, aquilo tens 2 coberturas dessas que estavas a falar. ah, Tens 2 coberturas. E no meio, entre as duas, tens um buraco enorme. Portanto, nunca ninguém pode ficar naquele Yeah. meio. E tens a pessoa que fica no meio tem de ficar com o guarda-chuva aberto porque senão apanha chuva. yeah. Então, para que é que serve aquela cobertura? É para, Porquê é que eles não ligam aquilo? Yeah, para fazer porque- corrente de exato. água. Vamos a correr. Eu não sei. Olha, depois chegou o autocarro e nós estávamos todos molhados e pensávamos, não nos podemos sentar assim todos molhados. Entretanto, a gente olha para trás e literalmente só estás molhado à frente. Ok. À frente e até ao A joelho. chuva sempre Basicamente, a chuva vinha naquele ângulo e tu só ficavas molhado naquele Yeah. coisa. Eu tinha pingas de água a cair, meu. Fogo. Literalmente, eu tinha saído do duche ali. Não, foi horrível. E depois estávamos os 3 sentados lá atrás, todos molhados, e depois não te podias mexer porque aquilo ficas com as calças todas Exato. geladas. E fica bem frio. Yeah, e fica bem bué Mas frio. não tinham o Ah, rabo molhado, não é? Isso é horrível. Sim, para te olha, a sentares. melhor parte é isso, mas tinha um bocadinho de água tipo aqui nas costas, não sei como, não me perguntes, não sei como é que a água chegou lá, não sei se foi tipo de ligação do ombro com, eu não sei. Olha, e depois saí no metro. Quando entrei no metro, eu começo a olhar as pessoas à minha volta, ninguém está molhado. Uau. Eu, mas porquê que as pessoas não estão molhadas? Porquê que eu sou a única pessoa deficiente que apanhou aquela chuvada? O quê? As Não pessoas saíram do pensaram todas, metro. não, vou esperar 5 minutos. A chuva ainda nem É que eu deve ter não vi chegado mesmo ao ninguém. centro de Nem Lisboa. as pessoas Talvez. estavam a sair do mesmo autocarro já que eu, tinha. molhadas. Ninguém estava molhado. Fogo. Isso às vezes acontece. Nós somos. Isso acontece tipo bué vezes na terceira. A ilha é tipo um bocado bué pequeno. Não, mas neste caso não. Ela Não, estava mas- na ajuda e eu estava em Marvila E apanhou-me apanhámos a com o mesmo chuva. dilúvio. Exatamente. A Inês também me disse hoje que ela também apanhou essa chuvada. Ela estava a sair do autocarro, porque ela saiu primeiro que nós. Ela Yeah. estava a sair do autocarro na baixa e apanhou a chuva até à Zara. Portanto, ela Fogo. teve que dar uma corridinha e chegou à Zara e as pessoas achavam que ela era doida, basicamente. Pois. Mas a cena é que isso aconteceu. Eu entrei no autocarro, fiz a viagem do autocarro, né? Voltou, tipo 5 minutos depois, estava outra vez um mini dilúvio, outra vez, depois parou. Quando eu saí do autocarro, portanto 15 minutos depois de eu ter apanhado e de ter ficado todo ensopado por causa dos carros, olhei para cima, Estava sol. azul. Sol radiante, como se não tivesse Espera, acontecido nada. o quê? Calma, não é assim que funciona. Yeah, não é assim que Só a na meteorologia terceira. funciona. Yeah. Yeah. Não percebo. Eu troquei de metro, fiz as merdas todas, não vi uma única pessoa com um guarda-chuva molhado. Juro, não percebo. Porquê que eu fui a Uau. única pessoa, tipo, naquele grupo de pessoas que estava encharcada? Mas nós estávamos aqui todos não. em casa e de repente começas a ouvir um barulhão enorme da janela. Olhamos todos para a janela ao mesmo tempo Yeah. e tudo. Tipo, tá a começou a chover chover do bué. nada. Yeah, não, foi mesmo do, foi mesmo Foi bué do estranho. nada. Depois parou. Foi do Parou nada, quando é. a Emma chegou a casa. Por acaso, quando começa a chover é sempre do nada. Tipo. Na nossa Não, turma, ok, basicamente, toda a mas- gente apanhou aquela chuva. Sim, Sei o que sim, é que eu mas vou dizer. isto- Primeiro tá um bocadinho, é como se tu metesses um bocadinho de água na torneira, só um bocadinho, e depois de repente, pás! Abres sem querer, sabes quando abres sem querer? Yeah, quando abres sem Só querer, querias pôr demoras mais um todo. bocadinho e depois. Yeah. Ah, Mas sim. antes foi de giro. avançarmos para a história do Simão, queria perguntar uma coisa ao Simão. Portanto, o Simão tem uma história para contar, não é? Do Porto, que foi para o Porto com a Inesinha, e ele Yeah. diz que tem muitas coisas giras para contar que ainda não nos contou, que estava à espera de um podcast. Mas antes de uma coisa para te perguntar: lavas ou não os pés no duche? Porque nós já falamos nisto Isto é a aqui. pergunta. a pergunta. Eu lavo sempre os pés, tenho sempre que lavar os pés, as pernas e os pés, passa por ali. A Emma não. Epá, é só às vezes. Tipo, não sinto muita Porque- necessidade porque- de ir sempre lá abaixo. Eu lavo as pernas, os pés é que às Água vezes tipo, escorre. não chego lá. Porque a água escorre e porque está já Estão sempre ensopados. ensopados num banhinho. Yeah. Mas não, Estão tu sempre não me ali lembro da numa tua. Naqueles dias em que eu quero tomar um banho mesmo perfeitinho para me sentir o mais lavadíssimo Ok, mas isso não é o everyday basics. Não, aí não é. vou eu aos pés. Yeah. Agora, tipo, não é everyday basis. Pois, exato. Sim. É, eu também sou um bocado assim. Comigo, quando não faço atividades físicas deixa correr, e quando faço lavo. Yeah, mas Yeah. isto- Ok. True. Portanto, quando Quando sabes que sentes aquilo vai mesmo estar. imundo. Yeah. Yeah. Quando Yeah. tu sabes que está tipo, epá, precisa de ser coisa. Yeah, tipo Ok. ontem, depois da chuvada, teve que ser. Estava Mas, com tanto frio nos pés que aquilo teve que ser. Mas mesmo que eu não lave tipo,
os pés, né? Especificamente só os Tu não pés. lava- Eu quando chega. Ah. Depois quando Sónia, limpo com a Sónia, toalha, ai, eu limpo coitadinho. dedinho a dedinho. Oh, Aí eu não tenho isso é next paciência. level. Dedinho. Com uma escova de dentes. Uau! Não, com a toalha. Escova de pés. Escova de pés. Escova de pés. Será que existe uma escova de pés? E vi uma cena muito fixe num vídeo que é tipo Certeza. uma ventosa que prende no polibem, prende e aquilo depois tem tipo uns. Uns dedinhos. Tem tipo para umas esfregar no ceninhas. pé. Tipo, epá, não sei como é que se diz isso para as pessoas Tipo umas perceberem. escovas. É tipo umas escovas e depois tu só arrastas passas o o pé pé. ali tipo como se fosse um tapete. Tipo, Yeah, e yeah, aquilo yeah. lava. Espera, eu fiquei atrás um bocadinho. Poliban ou Poliban? Poliban. 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 Mas português, Polibanho. polibanho. Poliban. Poliban. É tipo Faz um sentido. polibem. Tipo, poli é várias Poliban. cenas. É tipo. Yeah, vários banhos. Será que não é polivan? Polivan. Não sei. Agora. Ah, não, Olha, já não duche, sei. um duche. Pesquisa. Yeah, um duche. Pesquisa, Boa, meu Deus. um duche. Pesquisa. Um duche é Também quem é que para- inventou isso não é? Yeah, Yeah, quem é que realmente, inventou quem é que o achou que era boa banheiro? ideia? Tipo poliban. É uma banheira mais pequena. É, Não, é uma uma banheira banheira não. vertical. É uma banheira banheira vertical. vertical. Eu vi uma imagem que era uma banheira vertical. Mas aquilo é impossível de fazer. Ah, porque ok, por depois causa era da aquela pressão. porta, Yeah, né? aquela porta. A pressão Eu da não água. sei é se tinha aquela impossível. porta parecia bem merdosa. Merdosa mesmo. Aquilo ia tipo- sair água por todo Tipo a lado. cena do Han Solo, quando ele fica todo Yeah, tipo uma Yeah. cena Ui. frozen. Uhum. E aqui na net diz Poliban. Mesmo assim, Poliban. Pois, mas eu sou da Poliban. terceira. Da Poliban. terceira. É, a gente- a tradução. a gente Faz lá a torce tradução. tudo. É um poliban. Faz tradução. Como assim tradução? Para português escreves poliban e depois escreves poliban. Poliban em português. Escreve assim. Banheira vertical. Duche. Simão. É escrito Poliban, portanto Poliban ou Uhum. Poliba com tilde. Ok. Parece mais Bom. portuguesado. Yeah. Portanto, Yeah. será assim, É, talvez. Ok. poliban. Poliban. Então, É assim que tu dizes maçã? maçã. Maçã. Portanto, Simão. Desculpa. Não, isso já é. Fiquei aqui. Olha, Simão. o Simi e a Inezinha Pá. foram viajar para o Porto, né? A sério? Não. Conta-nos os memes. Quando? Conta-nos fomos o que é que 2 aconteceu. dias. Bem, O basicamente. quê? 2 dias. Oh my god. Não foi um dia. Podes-me deixar acabar. Desculpa. Estou a brincar, coitada. Um dia. Tava. Ok. Mas isso não foi um dia. Foi um dia. Foi tipo, bing bing. Foi Foi tipo. uma noite. Bing, Uma noite. bing, É assim que se diz. É uma Yeah, É uma foi noite. Uma noite. Foi Boa, one night boa. stand. Olha lá. Não foi. Pronto, então eu e a minha namorada, nós fomos, decidimos ir ao Porto, nós dois. E, epá, a viagem foi todo um mime. A viagem foi pequena, mas a viagem foi todo um ganda mime. Tudo o que a gente via era ganda mime. Talvez porque gosto de gozar com as cenas, mas pronto. Pronto, a viagem de comboio até lá foi normal, não é? Passa-se tudo, coisas de comboio e tal. Adoro o Simão a falar bué, a tentar falar bué Passa-se certinho. tudo. Passa-se tudo. Ok, pronto. E quando chegámos lá estava tudo ok. Tivemos que andar bué, não sabíamos onde é que estávamos, mas I guess isso faz parte da Faz viagem parte, e é engraçado. exato, faz. Depois chegámos tipo ao nosso hostel Uhum. e aí é que as coisas começaram a ficar bem engraçadas. A aquecer. Primeiro, a Inês recebeu um e-mail a dizer: olha, quando vocês chegarem ao Porto ou perto do hostel, ligue para este número e nós dizemos um código. Nós, porque é um código? Yeah. Pronto, mas isso é porque nós não somos aficionados nisso. Mas espera, não era um hostel, era um. Era um. Como é que se Desculpa, diz? assim, não era um hostel, era um Airbnb. alojamento Airbnb, local. yeah, Exato. alojamento É tipo local. Airbnb. Exato. Epá, mas era muito estranho, porque aquilo dizia que tinha pequeno almoço incluído e tal, e a gente, epá, se calhar isso é um pouco mais sério e tal. Chegamos lá e Inês, ok, deixa-me ligar para esse número. Primeiro ninguém entendeu, e depois começou tipo a falar uma senhora, a dizer, ok, então a Inês não sei o quê, blá, blá, blá. Verificou lá as cenas todas. Até que depois ela diz assim, vou mandar um código para abrir a porta. Eu disse, um código? What? Para quê? Ok, chegámos lá e vimos lá, ok, mete agora aqui. E pronto, abriu e depois a gente ficou assim lá, entramos lá no alojamento Era local. tipo um cofrezinho, não é? Yeah, Um era tipo cofrezinho que tu pões- daqueles códigos bim, 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 bom. Yeah, Tipo, yeah, yeah. Pronto. E a Bim, porta bim, abre. bom. E depois a porta abriu. Ah, ok. Chegámos lá e ok, onde é que está aqui a pessoa para nos dar a chave? Não há nada. Depois ela ligou outra vez. E ela, ok, a vossa chave está na porta do quarto. E a gente, ok. E a gente, Isso é ok, estranho. fixe. Subimos até lá acima, que era tipo no último andar. Tá. Chegámos lá acima, não está aqui nada. Vê se a porta está aberta. Não está aqui nada. A porta não abre. Ela liga outra vez à senhora. E a senhora, está na gaveta da cozinha, gente. Desce outra vez. Descemos. Vemos lá chaves. Não tem aqui chave nenhuma.
E depois eu dou a ideia, ok, vamos experimentar as chaves todas na fechadura. Subimos outra vez. Para quem é questão, aquilo parecia a via sacra, que é tipo uma cena que tu andas bué e andas sempre para cima, para baixo, para o lado, não sei o quê. Parecia uma via sacra, estava sempre para cima e para baixo. Pronto, nenhuma chave deu. E a Inês ligou outra vez para a senhora. E a gente estava a pensar, pô, essa mulher está a gozar comigo, está a gozar connosco. Pronto, ela diz, a senhora da limpeza é que teve a limpar e eu vou dizer a ela para ir aí, não sei o quê. E a gente, ok, ficámos lá à espera, ninguém apareceu. A Inês ligou outra vez. E a senhora, ok, já falei com a minha colega, está tipo ao pé da porta de um jardim. A gente foi lá, está aqui. Pronto, isso ficou feito. Passado bué tempo e depois bué de fonemas e parecia que tinha feito uns 1000 metros naquela escada, já estava farto daquela escada. Pronto, deixamos as nossas cenas, saímos e vamos visitar a cidade do Porto. Para quem vive lá e tal, a cidade é muito fixe. Gostei bastante. Melhor que Lisboa. É melhor que Lisboa. É assim, tu foste, calma. Tu foste, passaste lá uma noite. Yeah. Não, mas a sério, tipo, deu tempo de ver tudo. Ok, mas isso não quer dizer que é melhor, né? Epá, eu achei em termos de friendliness das pessoas, Ok. as pessoas são muito mais simpáticas e isso comparando com o Sul é tipo muito mais. É porque já sou muito viajado. Já viajou muito acima, lá. baixo e centro. Mas pronto. Mas em Portugal ninguém consegue chegar ao nível de friendliness de Canadá. Canadá é tipo top. Mas pronto. Epá, as pessoas bastante simpáticas, as ruas limpas, muitos turistas também, mas tipo a agitação não é tanta. Ok. A forma como te deslocas na cidade é bastante fácil, é bastante intuitiva. Não Tens é que bem em Lisboa não elétricos, seja. né? Tens bem elétricos também. Tens elétricos, tens autocarros e tens um metro também. Ok. Mas nós vimos tudo a pé. Nós Ok, conseguimos ver fixe. tudo, vimos tudo num guia, Ficaram conseguimos na fazer zona quase tudo a pé. Vimos tipo por fora, não tivemos tempo de entrar em tudo. Mas pronto, sim, a cidade é muito bonita. Continuando com a viagem. Muito bonita. É muito bonita. É muito bonita. Muito bonita. Muito bela. Muito bela. É grande a cidade. Grande a Mas cidade. afinal foste a Itália ou foste a Porto? Muito bela. Não, muito se bela. fosse eu estava a fazer assim. Para quem ainda está a ver, é o símbolo internacional de. Italiano. Juntas Estou a os falar dedos e fazes, italiano. pá. Ok, continuando. Depois fomos para casa, também começou a chover bué. Começámos a chover bué, comprámos um. Começámos a chover, bué. Vocês choveram-se. Não, começou a chover, depois de jantarmos, e nós comprámos um guarda-chuva, ou como as pessoas do Algarve diziam, uma sombrinha. Uma sombrinha. E tive tipo o resto da viagem a gozar com a Inês. Vai buscar ali a minha sombrinha, que é para apanhar a Vocês não dizem chuva. sombrinha? Como assim? Não, sombrinha. É O quê? sombrinha? Peraí, nunca tinhas ouvido sombrinha? Não. Não. O que é uma sombrinha? Não. É um Sombrinha é um guarda-chuva. guarda-chuva. O Não faz Manel sentido estava no nenhum. timão. A tradução, Tipo guarda-chuva. literalmente faz lá a tradução de umbrella. Sombrinha. Guarda-chuva. É? Sombrinha. Sombrinha. A tradução de umbrella, É guarda-chuva. uma palavra, não precisas de duas guarda-chuvas. Olha, Não mas é desculpa, mas eu a umbrella. primeira palavra que vi Umbrella. com travessão, com um hífen na escola foi um guarda-chuva. Acho eu. Arco-íris. Arco-íris não leva. Hífen? Levava, agora já não. Já não. Não, com o novo acordo ortográfico quase todas as palavras com hífen desapareceram. Guarda-fato. Uhum. Ok, pronto, continuando. Chegámos ao hotel e depois subimos outra vez aquelas escadas, que já estava farto daquelas escadas. Subimos as escadas, entramos no nosso quarto e a primeira coisa que eu olho, que por acaso a Inês olha para o teto e ela vê uma grande bolha de umidade. Aquelas bolhas bué grandes, tipo também. Tipo, a tinta está para baixo. Yeah, a tinta né? está tipo Yeah. para baixo, parece que a tinta é que está a segurar aquela cena. E ela assim, ei pá, imagina que isso começa a chover aqui dentro do quarto. E eu, isso era a maior merda de sempre. Porque eu e a Inês, nós temos. Acontece-nos sempre porcarias, que eu posso contar isso a seguir. Acontece sempre porcarias quando nós vamos de férias nos quartos. Nós temos sempre um azar do caraças. E pronto, epá, e a gente cagou na cena. Depois fomos deitar, vimos uma sériezinha e dormimos. Epá, começou a chover bué. Estava a chover mesmo bué, sentias a chover bué. E de repente vi isso, epá, umas 5 da manhã, só assim. E era tipo, estava a começar a chover dentro do quarto. E a gente, ok, now what? Não há ninguém aqui. Vou ligar para a mulher que deve provavelmente estar a dormir. O que é que eu faço? Eu, ok, vou buscar tipo, o caixote de lixo e meto lá. Mas por exemplo, o caixote de lixo, aquilo via-se. E eu até comecei tipo assim a fazer tipo a DJ. Ganda som. Mas sempre a chover. Lá depois conseguimos adormecer outra vez e chegámos e estava o balde cheio de água, não é? Estava a chover bué porque nós estávamos no último andar. Yeah. E pronto, isso foi. Depois foi isso. E nem sequer tivemos a oportunidade de dizer: olha, choveu no quarto ou assim, porque não tinha lá ninguém. Acho que isso é a maneira Epá, que isso Manda uma é- mensagem pelo WhatsApp, eles É agora por isso têm a que eles mania que nunca gostam arranjam de usar o Pois WhatsApp. é.
é deixar uma review, é dizer chove no quarto e eles ficam todos lixados. Chove no quarto, fui para lá, muito giro, mas A chove. chave não estava no sítio Yeah. e chove no quarto. Epá, mas a gente também não ia com grandes expectativas, não é? Sim, Epá, Epá, mas é mas o por meio- mínimo. mas- Isso é o mínimo. Sim, não chover, não é? Não chover dentro. E ainda é uma sorte a cama não está por baixo do couro. Yeah. Porque a cama estava. Porque a Oh, cama não. estava e eles desviaram. Eles sabiam que chovia. Quase Claro que certeza. sim. Quase certeza. sacanas. E Eles tinha estavam- pequeno almoço ou não tinha? Tinha. Mas o pequeno almoço tipo, Como não tinha assim? lá ninguém. Tipo, tinha lá as cenas. Aonde? Mas na casa? Tipo, tinha lá as cenas e tu chegavas lá e helped yourself. Tipo, olha, vou buscar agora aqui Mas um o quê? papo seco. Ok. Ah, Não, mas ok. tinha, até pá, comia-se. Ok. Sim, ok. Podia ter um bocadinho mais de variedade, mas para o preço. Mas então podias ir lá pegar essas cenas a qualquer Sim. momento. Epá, podia ter metido os pães todos lá para a minha mochila e vazava. Mas não, não. Um lanchinho para a viagem. Exato. Epá, e depois fomos. Epá, de resto a viagem foi normal. Até chegarmos tipo ao comboio de volta. E não sei se vocês têm uma coisinha em viagem de comboio. Olha, Tipo por acaso- histórias de comboio. Não, por Temos. acaso aqui não gostamos de ter problemas com os comboios. Mas podemos fazer, comboio. Anda Sónia. O comboio é mais soft, não é? Não, Tem o comboio é que só. ser mais- Não sei. Comboio. Crónica do comboio. Ok. E chegámos lá e eu entro no comboio. Epá, e tem tipo um ganda cheiro. Tipo aquele cheiro mesmo tipo a suor, tipo a zinco. Ganda cheiro. E eu. Ei pá, isso vai haver filme aqui. E tipo, tinha um senhor tipo assim todo pass out assim. E eu assim, ei pá, isso vai também uma vez. Estou só à espera que o Pica chegue aqui para ver o que é que isso vai acontecer. Bem, o Pica chegou e como era óbvio disse, onde é que está o seu bilhete? Não tenho. E eu, vou ver alguém a ser arrastado de comboio. Epá, mas por acaso não. Por acaso o Pica tipo deixou tipo. Já não é a primeira vez que eu vejo uma cena dessa. Deixou-o na boa. Deixou na boa. Sem E nada. depois, tipo, o gajo, depois quando chegou tipo, ao entroncamento, que era uma estação, o gajo tipo queria sair, mas tipo, o comboio depois começou a andar quando ele estava a abrir a porta. E eu, depois passou o Pico outra vez por ele. E o gajo que não pagou o bilhete começou a mandar vir com o Pica, tipo, o comboio não esperou para ir sair, não sei o quê. Uau! meu. Quer dizer, não Engana. pagas bilhete e ainda o comboio ainda tem de esperar reclamas. por ti. Pronto. E Então, depois. para que é ele que serve o trabalho desse pica? Olha, não sei, mas. É literalmente nada. Se é para estar aí a controlar as pessoas e depois não as põe fora, para que é que ele serve? Epá, eles não se querem chatear, mas Que já é um olímpica. bocado mau. Mas já me aconteceu bué vezes isso. Quando fui a Sintra e voltei para baixo, tipo, tinha lá bué da gente. E tipo, o pique, por acaso era uma senhora. E epá, Se calhar ela não queria levar porrada, né? epá, pois ser trabalho, Vinha de ser Sintra. pica não é fácil. Não é nada fácil, é tese. Mas pronto, e depois o senhor começou a fumar dentro do comboio. Uau! Oh, mano. Uau! E depois, agora é que vem o. Estava um senhor sentado. Porque aquilo depois já tem as portas e depois tem as carruagens, não é? Yeah. E tinha um senhor que estava sentado mesmo à frente da porta. E o senhor, tipo, todo do norte. Tu pensas que estás já com as pessoas, não sei o quê, a falar bem alto. E eu, é filme. E o gajo começou a mandar vir, eles começaram. E toda a gente a olhar e tal. Mas já, só para dizer que esse senhor causou bué problemas e E não não tinha pagou bilhete. nada. Uau! Isso é o facto de cheirar mal, para mim, é Yeah. pá, tchau. Não, mas é mesmo tipo. Não há- E tinha boa pena das pessoas que estavam mesmo atrás dele, porque Yeah. era mesmo um cheiro. Mas tinhas lugar Marcados? marcado? Eu? Sim, pessoas- tens que Sim, ter. tinha. Sim. Uau! Quando vais em intercidades ou alfas, tens que ter. E ele abancou-se para ali. E Yeah. as pessoas têm um lugar Yeah. marcado, fodeu. Yeah. Oh my E depois God. imagina, tu tens que dizer tipo assim: esse é o meu lugar. não sei o quê. É bem, e dizer tipo, cheiras mal, tipo. Yeah. sai Ou daqui. imagina que calhas tipo ao lado dele. Meu, eu não Yeah. me ia sentar ao pé dele, Não, eu ia esquece, cagar eu não naquilo ia, e ia eu não dizer: ia. olha, desculpe, o senhor Pica, aquele senhor está ali, eu vim Não, visitar claro, aqui. claro. Yeah, não. tipo, isso tem que haver alguma cena. Sim, claro. E o Pica não mete fora sem bilhete e ia meter o que. Cheirar mal. Sei lá. Já agora, arco-íris tem IFAN. Manteve. Tem infan? Sim. Ainda tem? Ah, Ok. ok. Pensava que tinha tirado. Toma, Nuca, tu é que és uma merda. Fui Eu Fui eu. apoiei o arco-íris com o IFAN e estás-me a dizer isso. Eu fiquei tipo, uau, o arco-íris já não tem IFAN. Não, tu disseste, o arco-íris tem infan. E tem. Pois. Perguntou. Tem Exato, IFAN. tem infan. Fogo, O Manel. arco-íris tem infan. Impressionante. Já não sei. Tu és E depois não impressionante. sei, acho que se Mas calhar Eu vamos vou ver. concordar com tudo, sim, é isso. Não vou Obrigado, ver, mas já vai ver, obrigado pelo vamos teu ouvir. comentário, é isso. Depois vamos já ouvir e afinal o Manel tinha razão. Yeah, Yeah, temos nós já o- vamos ver. Eu não Já vamos sei, analisar eu não vou dizer Blé, nada blé, porque depois ainda blé, 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 duplica blé. o meu Blé. suffering no futuro. Yeah, tens de ter cuidado. Com estas raparigas, Não, tem que ter não. cuidado. Essas moças. Com essas moças. Essas meninas. Temos um joguinho, Soniazinha. Como é que sabes? Então, hoje vamos jogar ao quê?
É, Soniazinha, tu és a menina dos Nós vamos jogos. jogar ao jogo do silêncio. Ok, está bem. 3, 30 2, segundos. 1. Isto foi tipo o pior jogo. Isto foi o pior jogo. Como Oi, perdeste, Sónia. vais ter de arranjar outro jogo. Ok, então Yeah. o jogo do silêncio número 2. A segunda Não. pessoa a rir. Já está, pronto. Vai, Soniazinha. Terceiro jogo. Vai. Ok, podemos Tenho fazer. concurso de andotas. Ai, Oh, não, my não tem notas. Perfeito. Ok, Simão ganhou. ok, podemos tentar. Ok. Eu não tenho notas, mas podemos. Tem Eu poucas. tenho 2 andotas. Ok. Ok. Eu tinha um livro de anedotas, mas já não sei nada. Eu também tinha, agora não Nada. me lembro de nada. Ok, Simão, Nada. podes começar. Então, espera aí. Primeiro, Emma e Sónia, jingle. Anedotas. Anedotas! Anedotas. Anedotas! Pior forma de dizer andotas. Anedotas. Andotas Ok. é suposto ser engraçado. Exato, por isso mesmo. Por isso é que eu estou a rir. Grandes anedotas. Ganda andota. Faz parte do jingle. És ganda andota. Anedotas. Anedotas! Ok, anedotas. sim. Tá bom, né? Ok, Acho que sim. Tá, Gil. então, o senhor Paulo chega à casa e diz assim, mostra assim aos filhos: olha, tem aqui um robô que sempre quando vocês diziam uma mentira, dava-vos uma chapada. Ok, Ao filho. E o filho chamava-se Joãozinho, obviamente. claro. Claro, né? Claro, é uma andota Então, portuguesa. ele chama a mulher, que não tem nome, não sei agora. Tenho que me tentar concentrar para não deixar a andota fugir. Já está. Chama a mulher, olha, vem aqui ver isso, vamos ver se isto funciona. Então chega ao pé do Joãozinho e pergunta: olha, onde é que tu estiveste hoje? E ele: estive na escola. Pá! Ih, O robô dá-lhe uma chapada. E ele: diz lá a verdade. E o Joãozinho disse: estive na casa do Pedro. E ele: ok, o que é que vocês estiveram a fazer na casa do Pedro? E ele: tivemos a estar. Pá! Dá logo uma chapada. E ele: o que é que vocês estiveram a fazer? E o Joãozinho disse: tivemos a ver filmes. E ele: filmes de quê? ou não? Oh, não. Filmes da Disney. Pá! E ele: filmes de quê? Filmes de pornografia. E ele: ok. E depois a mãe, e depois o. Foda-se, já deixei a andota a fugir. Agora é que está a chegar engraçado. E depois o pai disse assim: isso no meio tempo não se fazia nada. Disse: pá! O robô dá uma chapada no pai. E a mulher diz assim: vê se mesmo quer ter filho. Pá! Dá uma chapada na mulher. Boa. Yeah. Tá bom. Está certo. Mais alguém tem? Quer dizer que o Joãozinho não tem mãe. Hã? Não tem Não, Ih, o pai do não tem Joãozinho mãe. não é aquele. Não é aquele. É Jesus Cristo. Não Sónia, tem. não se explica uma piada. Não tem pai. Desculpa. Então quer dizer que. Eu tenho uma que é basicamente a piada do meu irmão. É a única piada que ele conta e, therefore, é a única piada que eu me lembro. Entra um esqueleto num bar e pede uma cerveja e uma esfregona. É isso. Depois, porque ele tem que limpar. Não se Nunca se explica uma- piada. Mas ela foi tão má que Má! foi terrível. Já percebi. Fez! Ganda Ela delay. está a rir. Tu é É que és- estúpido. Pois Porque é aquelas- estúpido e bom. Exato. É tipo. Ok. Ok. Emazinha, É Não, tipo aquelas Ganda piadas. piada. É tipo aquelas piadas de. Era uma vez um cão que era feito de borracha. Uma vez coçou-se e apagou-se. Olha, também sei uma Olha. dessas. Viste? essa é mesmo má. Também sei uma dessas. Era uma vez um cão Dai, que dai. respirava pelo cu, sentou-se e morreu. E pronto. Ou então o que é um piolho na cabeça de um careca? É um sem-abrigo. Dá-lhe! Ok. Piadas de merda. E tem outra andota, se puder dizer. Yeah. Não sei se pode. No fundo, isto é o teu jogo, não é? Yeah. É verdade. Então Mas devia ela ser eu ainda a não fazer o disse nenhuma. jingle. Não, É porque eu não sei pois. nenhuma. Ah, ok. Ana tem piada. Espera aí, eu sei só uma, bem pequenina. Dá-lhe. O que é um pontinho vermelho na parede? É um mosquito morto, ou... não é? É um mosquito que teve um acidente de aviação. Isso. Tá bom. Yeah. Ok, já podes. Ok. Isso são adivinhas. Não. É uma É tipo andota. adivinhas Exato. engraçadas. Knock, knock. Who's there? Yodinha. Baby Yodinha. Baby Yodinha. Ok, pronto. Pronto, a segunda piada é um bocadinho mais madura. Ui. Nenhuma piada é madura. Maiores de 18. Ok. Alert, alert. Ok, os que não são maiores de 18 têm que desligar. Fechem os têm vossos que fechar. ouvidos. Fora daqui! Senão eu vou Não, não, encontrar. não, não. Tirar? Eu tenho implantes nos vossos dispositivos
estive e vou ter com vocês. Nós vamos chegar lá por IP, ok? Yeah. Nós sabemos Yeah, os E se IPs. eles Boa dessa estiverem cena. a ouvir e tiram os fones? Podem só ter os fones. Não desliguei o podcast. O podcast é Contem até 20. fixe. Daqui a 20 segundos. Contem até 20. 1 minuto. Um minuto mesmo. Ok, Um contem minuto. até 60. Ok? Agora. Tirem Ok, agora. Ok, então, um gajo vai no deserto e ele encontrou um genie. Um gênio. Um gênio. Uma lâmpada. Um gênio da lâmpada. Um gênio da lâmpada. Ele esfrega a lâmpada e incrivelmente só lhe sai um desejo. E ele diz assim: ok, tens um desejo. E ele, quem me dera beber whisky e depois mejar o whisky exatamente igual. E o genie, ok, fixe, toma. Ela chega a casa e diz assim: oh mulher, traz aí 2 copos para a gente beber whisky. E ele mija para os copos e eles bebem o whisky. E o whisky era o da bom. Chega no outro dia, chega a casa e ele diz assim: oh mulher, traz aí um copo para ir beber whisky. E a mulher, e para mim? E ele, não, os bebes para a garrafa. Oh, God. Uau. Uau! Já podem pôr os fones. Também tenho uma dos coisas do gênio. Também tem. É a mesma. Foi o Tomé que contou. Hã? Foi o que o Tomé, o irmão do Mateus contou. É aquela das 4 anedotas. Sim. Yeah, não é das contes 4, ainda. pois já Corta tá, esta já foi. parte, vai, de novo. Não vou cortar só por causa disso. Vou deixar. Opa. Vá, Soniazinha, podes contar. Uma vez um menino. É só isso. Acabou a Sónia, história. meu. Encontrou uma lâmpada. Do gênio da lâmpada. E fez coisinho, não é? E depois disse. Fiz coisinho com o gênio da lâmpada. Ainda não podem pôr os fones outra vez. que nós Yeah. dizemos. Vai, pessoal. Fallback. Ok. O gênio da lâmpada saiu da lâmpada e o gênio da lâmpada disse: tens 3 desejos. Ele, ok, o meu primeiro desejo é ter 4 desejos. Ok, tens 3 desejos. Viram? Yeah. Sim. Ritmo, Manel. Manel, explica a porque piada, não- só favor. Manel, Yeah, explica a piada. Nunca se explica as piadas. muito bem. Muito bem, ele aprendeu. E a Esta. seguir vamos contar uma piada e o Manel vai explicar. Yeah, provavelmente. Yeah, então, Mas esta é a vamos- moral deste episódio, pessoal. Ouvintes. Nunca se explica as explica uma piada. Não, Ai, e não não. apanhem chuva. Como é que explica a tua cara? Não apanhei. Oh, sim! Não explicas porque é uma piada. Boa. Está a giro. E há mais piadas? Ah, Simão, porque é que a estás tua a mãe. rir? Oh, shit! Estou a brincar. Luísa, estou a brincar. Ei, tu acabaste de Luísa. explicar a piada. Ok, fui arrumado. Vou-me embora. Tchau, pessoal. Vai, encosta-te aí no canto. Vou para um Chora. canto. Olha, vais para o cantinho. Nós devíamos era todos de ir para o cantinho canto porque as escuro. piadas que nós contámos Sim, foram todas é verdade. merdosas. Foram Nós bem más. merecíamos todos ir para o Bem cantinho. podres. Como é que é, Mazinha? Bem podre. Bem podre. Bem podre. Bem Bem podre. podre. Isso, bem podre. Bem podre. Zip. Anda cá. Anda cá. Nós, para... Eu sofro da Nós ainda não cabeça sabemos muito bem se vamos deste pôr este caso episódio. na ciência. Se vamos pôr este episódio antes ou depois, mas vamos ter o nosso primeiro convidado cá na Casa do Aço amanhã. Convidado sem ser conhecido, não é? Sim, convidado. Nós temos vários convidados, não é? sem Simão é um ser convidado, amigo, não é? etc. Mas sem ser já. Faz amigo. parte da Bíblia. Yeah, sem ser já da casa, sem ser já família. Eu trato muito bem as minhas mobílias. É verdade. E amanhã vamos gravar o episódio com ele. Não sabemos se este episódio vem depois ou antes. Vamos ter que fazer aqui uma giga-jonga. Mas acho que damos Uau, por finalizado por finito este podcast. Foi muito giro. Já terminou? Sim. Espera aí. Isto são os Se nossos vocês queridos conseguiram ouvir vizinhos. isto. Não sei se dá para ouvir no podcast, mas nós temos vizinhos, temos uns vizinhos lá em cima que nos acordam de manhã, À tarde. à Se tarde, quisermos dormir à noite também, acordam. exato, a correr lá em cima, são putos E que a correm chorar. E a muito. arrastar cadeiras. Caem da cama e depois. Começa a chorar. Yeah, e nós É ouvimos muito tudo, já sabemos os nomes Ah, deles porque ouvimos Exato, aqui. não, mas para além dos miúdos, isso é na sala, não é? Depois em cada quarto há uma coisa especial que acontece. No quarto do Manel e da Sónia é o quarto dos putos. É dos putos mesmo, é onde eles acordam. Exato. Exato, o que é muito bom. É E muito no meu quarto e do Mateus é muito mais giro, porque nós deixa-me. temos direito a ouvir o ressono do do senhor em pleno concerto. Aquilo é E é uma orquestra e a aqui, televisão uma orquestra. também. Ah, sim, essa televisão, porque ele não deve ouvir muito bem. Então Pronto. aquilo deve ter de levantar a televisão ali no Para dizer a máximo. verdade, não me chateia muito.
Meu, às vezes estou a tentar dormir e não consigo porque eu ouço o ressonar do gajo lá em cima. Eu até penso que às vezes és tu, dou-te assim um toquezinho, estás a ver? Mas não é, é o gajo lá de cima. Estou-me a apertar bem. Yeah, yeah. E tu pensas que eu não me estou a Pois. apertar bem, mas eu Yeah. estou-me a apertar bem. Não, é muito tá mal mesmo. É giro, porque aquilo é mesmo uma sinfonia. É que é daquelas que é tipo. Isso foi muito bem feito. É já há muitos anos de prática, sabes? O meu pai também faz isso e eu gosto de dizer à minha mãe como é que é. O meu também faz, Yeah, é é bem giro. engraçado. Yeah. Ouve-se na casa toda. Já é giro. Tu podes estar no teu quarto, consegues ouvir tipo Yeah. da sala. Treme, Aquilo- as Até o paredes vai tremem. pelo chão, até o chão corredor. treme. Yeah, Eu o não chão sonho, treme. pois não. Não, bocadinho. vocês não ouvem. É, Estou a tu brincar, ressonas, sei lá. Sónia. Já te ouvi a ressonar. Boa. O quê? Oh. A Soniazinha provavelmente é que ressona mais nesta casa. Sem dúvida. Yeah, Sem dúvida alguma. Sem qualquer dúvida. De boca aberta. Com a babinha de lado. Babinho. Não vou dizer nada. A Bem, bolinha terminámos de então nariz. o podcast. Muito De obrigado. repente já queremos acabar, não é? Muito obrigado por terem ouvido este podcast. Muito obrigado ao Simi por ter participado outra vez aqui connosco. Isso é Ter sempre falado quando connosco. quiser. Sigam-nos no Instagram, no Facebook e sigam-nos no Twitter. Para ouvirem o podcast podem ouvir no Spotify, no Apple Podcast, no SoundCloud. Por enquanto ainda podem, não sei se vamos tirar, mas já. YouTube. No YouTube, No nosso YouTube, site. sigam-nos no YouTube, já, isso é fixe. no site casadoaco.pt. Blog da Soniazinha. Podem ler o blog da Soniazinha. Em breve vamos começar a streamar no Twitch e no YouTube, portanto stay tuned. Vamos pôr vídeos e coisas Oh, novas. Ai, ai. giras. Ai, ai. Spoiler. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Se gostarem do nosso podcast, vão ao Apple Podcasts, ponham 4 ou 5 estrelas, acima de 3, e ponham um comentário a dizer que gostaram muito. Nós ficamos muito contentes e ajuda muito. Muito obrigado, beijinhos e até para a semana. Mas sempre vamos comer churros ou. Temos que ir buscar churros. Vamos comer churros. Não era pessoal. suposto Ei, mas tô responder, com era para fome. cortar, para acabar o podcast. Ok. Porque agora Então- vai começar outra conversa. Se eu não quiser um churro, quiser uma fartura. Então, There you o que é que- então o pagamento, eu recebo web check. É que estas piadas não se fazem não se fazem de água. Olha, pode ser MBWay? Não. Ok, então com o rabo mesmo. Pode ser um churro? Yeah. Ou uma fartura. Ok. Não, hoje é uma bebe pela garrafa. garrafa.